Vamos lá, galera, mais um pedacinho da aula. Agora falando sobre módulo ou valor absoluto. Mas como que surgiu o módulo ou valor absoluto? O módulo ou valor absoluto, na verdade, é a distância entre esses números e o zero. Então, essa distância entre esses números e o zero, ela pode ser também conhecida como também pode ser conhecida ou ser vista em alguns casos como a questão da simetria, tá? E dos números opostos. Por quê? Para todo número positivo existe um negativo, ou para todo número negativo existe um positivo. Então, quando nós temos lá a nossa reta numérica, lá, e a gente tem o marco zero, se eu falo que aqui é 1 e eu falo que aqui é menos 1, eu estou dizendo que a distância entre eles, tá, são iguais. Na verdade, nesse caso, eu estou fazendo o quê? Eu estou desprezando a questão de ser negativo ou de ser positivo, e sim vendo a distância. Se é uma unidade de 0 a 1 e se é uma unidade de 0 a menos 1, nós acabamos tendo o quê? O que nós chamamos de valor absoluto, ou também chamado de módulo, tá? Então a gente vai visualizar que para todo módulo de um número racional, de um número inteiro, de um número natural, seja ele qualquer um desses, ele sempre terá como resposta um valor o quê? Absoluto, tirando o sinal. Professor, mas aí a gente tem o sinal de positivo no 2/3. Sim. Por quê? Quando nós falamos em questão de distância, nós estamos falando sempre o quê? Numa entidade positiva, numa medida, e medida não se pode ser feita negativamente. Então a gente tem uma distância, se é uma distância é um valor positivo. Então, detalhezinho, todo módulo de um número positivo é ele mesmo. Todo módulo de um número negativo, nós desprezamos o sinal e apenas copiamos o seu valor absoluto. Menos 7,5, 7,5. Lembrando que quando nós falamos em números racionais, nós estamos falando em fração e estamos falando também em números decimais. Professor, pintou uma dúvida. Então, se o número é esse, o valor dele é o quê? 4 décimos. Ah, então não muda. Não muda, tá? Só aquele que tiver o sinalzinho negativo, que a gente vai tirar o sinal de negativo e passar para positivo. Falou, gente? Um abração.